Um dos maiores desafios para ti que é cristão e que caminha ao lado do Senhor Jesus, visando a salvação, olhando para o reino dos céus, entendendo que as coisas deste mundo são passageiras e que tem um prazo. Tem um prazo e o Senhor não nos deixou à deriva na história, mas a gente sabe que os sinais estão acontecendo. E eu quero te chamar a atenção nesse vídeo. Eu quero te chamar a atenção sobre para que os nossos olhos, para onde os nossos olhos estão focados neste momento. Como o nosso adversário tem nos distraído com tantas coisas neste mundo, num momento tão difícil que nós estamos atravessando, já olhando o cenário mundial. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Eu quero te convidar a ficar comigo, porque eu trago para ti a palavra genuína de Deus, a palavra que vai edificar a tua vida, essa palavra que vai mudar a tua história, se tu até aqui tem caminhado visando algumas coisas ou com algumas dificuldades como eu, porque nós temos dificuldades muitas vezes de nos manter focados na palavra do Senhor. Nós temos dificuldades porque o inimigo trabalha, o adversário das nossas almas, e não digo eu, mas a Bíblia Sagrada diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E quando ele encontra uma oportunidade, que muitas vezes não é difícil, ele se aproveita, utiliza essa oportunidade para nos derrubar, para nos abater, para nos entristecer, para nos fazer focar em coisas, em distrações na terra que nos afastam de Jesus, que nos afastam do propósito, que nos empurram, nos mandam para longe do propósito de Deus. E eu quero trazer para ti aqui, eu vou fazer a leitura aqui bíblica de alguns versículos para te trazer a importância, um dos maiores desafios do cristão. Eu escolhi esse tema sobre contentamento, fazendo uma reflexão, uma autoavaliação em mim mesma, porque a Bíblia diz que o homem ele deve fazer um autoexame de si mesmo. Nós devemos nos avaliar. Então, a partir do que muitas vezes nós nos avaliamos, nós passamos também para os nossos irmãos tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado em nós, tem aperfeiçoado em nós. E muitas coisas o Senhor tem deixado para que a gente possa refletir. Muitas coisas, muitas dificuldades em nós, elas perduram, permanecem um certo tempo, para que a gente possa refletir, para que o nosso coração, às vezes, ele se conserve em humildade. Peço perdão para os irmãos, porque a família está no fundo, a minha casa não é preparada com som aqui para fazer os vídeos, né? Mas em todas as coisas, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Quem conhece o nosso canal aí, sabe que eu já fiz vários vídeos escabelada, com sono, amamentando, deitada na cama, com dor, porque o Senhor nos confiou uma missão que não é sobre mim, mas é sobre a sua palavra. Não é sobre o meu estado, embora que a gente precise mesmo estar bem apresentado, mas muitas vezes nós vamos cumprir os propósitos de Deus nos arrastando, mas para que o céu seja glorificado e não a nós mesmos. Não é sobre vaidade, e não estou de forma nenhuma desprezando isso, né? Porque nós gostamos, né, de nos apresentar bem, a gente gosta de, até em relação a respeito mesmo aos irmãos que nos assistem, né, a amor, a respeito a nós mesmos também, porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. Só que há momentos em que nós fazemos mesmo um esforço sobre-humano
para estar no centro da vontade de Deus. Eu tô falando com pessoas aqui que visam o céu, que visam a salvação e que desejam estar no centro da vontade de Deus. Pessoas que têm aberto mão de muitas coisas, pessoas que têm renunciado a muitas coisas. Já vou fazer a leitura aqui, tenho vários aqui versículos, né? Alguns separei, né? A Bíblia traz outros, mas eu separei aqui versículos especiais da palavra de Deus para que tu chegue ao entendimento, né? Para que a gente possa refletir sobre algumas dificuldades que nós temos. E para que também o nosso coração ele venha se aliviar. Também a gente possa tirar um fardo do nosso coração. Um fardo, porque aquele que caminha visando o céu, ele traz sobre si um fardo. Ele toma sobre si a sua cruz. E ele entende quando ele erra, ele entende quando ele acerta, ele entende quando ele poderia ter falado melhor, quando ele poderia ter recuado, quando ele poderia ter avançado. Ele deseja, anseia, não por fazer a sua própria vontade, mas por fazer a vontade do Senhor, por agradar ao Senhor Jesus Cristo, por agradar ao Deus Pai, ao Deus Espírito, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, né? Então, eu quero trazer para ti já aqui, no livro de 1 Timóteo, está escrito o seguinte, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, como o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé a si mesmo e se atormentaram com muitas dores. Esse é um dos versículos que eu trago aqui. Paulo vai falando sobre a questão de pessoas que não se contentam com aquilo que têm. Eu não estou falando de quando o Senhor nos faz promessas. O Senhor fez promessas a Abraão, o Senhor enriqueceu Abraão e alguns dos seus servos que o serviam com honra, com devoção. Mas eu falo de pessoas que colocaram, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Paulo vai falar sobre pessoas que não se contentam com aquilo que têm, estão sempre a reclamar, sempre em busca, não que seja pecado buscar mais, ambicionar mais. A questão é a motivação do coração. Essa é a questão. Existem muitas pessoas que desejam ter mais. Eu mesma já fiz esse pedido. Eu mesma já falei com o Senhor o quanto eu gostaria de ter mais para abençoar pessoas. O quanto eu gostaria de proporcionar. A questão é que muitas vezes que eu não tinha, eu proporcionei sem ter. Não é sobre mim, eu quero que tu entenda isso. Eu não tô aqui dando testemunho de mim para falar que sou boa, porque bom é o Pai que está no céu. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de cristão e de semelhante, de quem ama o próximo, de quem guarda o mandamento de Deus. Essa é a nossa obrigação. Nós não devemos ganhar prêmio por isso, mas o Senhor que é bom, que é galardoador, Ele nos abençoa. Então eu quero te falar aqui que muitas vezes a motivação do nosso coração é o que nos afasta do Senhor. E nós nos traímos. Às vezes nós ambicionamos coisas e até mesmo na ânsia de querer ajudar os outros, nós acabamos nos traindo. Porque a Bíblia diz que a concupiscência, ela entra pelos olhos e o Senhor conhece todas as coisas, Ele conhece passado, presente e futuro. E Ele está adiante de nós, naquilo que nós não vemos, que nós não entendemos, que nós não percebemos. Muitas vezes Ele vai nos dar livramento, não nos dando aquilo que nós gostaríamos de ter. Porque às vezes é para o nosso próprio ego. Às vezes nós colocamos algo, uma visão, mas lá por trás, lá dentro do nosso coração, nem mesmo nós sabemos
qual era a nossa intenção, mas o Senhor a conhecia. O Senhor já sabia, né? Então, ele está falando aqui do contentamento. O como é bom. Sabe aquele filho que a gente tem prazer em abençoar porque ele é contente com tudo que recebe? Ele é contente. Se tem, ele tá contente. Se não tem, ele também tá contente. Ele chega e ele é capaz de dizer: pai, eu me contento com isso. Mãe, eu me contento com isso. Né? Ele não fica cobrando, esmagando o seu pai, esmagando a sua mãe, espremendo, oprimindo para ter, porque quer. Muitas vezes é próprio ensino dos pais mesmo isso, né? Mas isso é uma outra questão. Pais que não passaram isso para os seus filhos vão cobrar mais adiante. Mas isso, como eu disse, é outra questão, né? Mas nós temos prazer em abençoar um filho assim. Nós nos esforçamos para abençoar um filho que é contente com aquilo que possui, um filho que não reclama, um filho que está disposto a ajudar, um filho que compreende a situação, né? Nós temos prazer. Nós pensamos, muitas vezes nós não dormimos pensando na oportunidade que eu tiver, eu vou abençoar esse filho. Assim como Jacó abençoou a José com uma túnica de várias cores, porque José era um filho exemplar, um filho que zelava pela casa do seu pai, um filho que tinha em prioridade, a prioridade de José era cuidar das coisas de quem? Do pai. As coisas do pai eram as coisas mais importantes para José. Ou seja, ele era contente com servir ao seu pai. Glória a Deus, aleluia. Eu, quando estou ministrando aqui essa palavra, né, a gente ministra também para nós mesmos, porque nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas o pregador, ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa, né? Nós pregamos a palavra de Deus e a palavra, ela serve para todas as pessoas. Ela serve para todas as pessoas. Não existe nenhum super ser humano. Até mesmo Moisés, que era servo em toda a casa do Senhor, o Senhor disse: ele me serve com zelo em toda a minha casa, né? Moisés é um servo excelente, ele também pecou, ele também errou com o Senhor, né? E o Senhor deixa claro isso, né? Assim como outros servos também acabaram errando, como o próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, nós somos seres humanos, né? Pessoas, talvez pregadores aí que estão me assistindo, né? Homens, mulheres de Deus, obreiros da casa do Senhor, pastores, cantores, músicos, enfim, todos os servos do Senhor e também aquele que ainda não serve ao Senhor, que está nos assistindo. Nós somos seres humanos. Nós erramos constantemente. O Senhor Jesus, ele sabe disso. Ele sabe da nossa dificuldade para acertar. E é por isso que ele nos abriu o acesso. É por isso que ele nos abriu uma porta. Ele nos abriu uma porta. Ele poderia ter feito tudo por nós, ele poderia, mas ele é o caminho. Ele deixa claro isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu já vou te dizer por quê que ele é o caminho. Ele é o caminho para que nós possamos ter acesso ao céu. Coração grato, um coração contente. É difícil, meu irmão, minha irmã, não sei qual é a situação que tu está atravessando. Talvez há situações aí terríveis. Só quem já passou aí pelos desertos, quando a gente não passa pelos desertos da vida, ou às vezes nós enfrentamos alguns desertos que nós achamos, no nosso entendimento limitado, que são desertos terríveis. Só que quando a gente começa a ouvir outros testemunhos, a gente começa a entender que tem desertos piores, né? E que o Senhor usou de muita misericórdia, né? Assim como também com os nossos irmãos. O Senhor tem usado de misericórdia, né? E então eu quero ler para ti
o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza e contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, a supervisão do Senhor, do céu, ela está sobre nós o tempo inteiro. O Senhor está nos supervisionando. O problema é que eu estava aqui fazendo uma reflexão, como a gente se justifica, né? Como a gente quer dizer o quanto nós somos bondosos, o quanto nós somos piedosos, né? Mas eu quero falar que a supervisão do Senhor, ela está sobre nós. O tempo todo, os olhos do Senhor estão sobre nós. E muitas vezes a falta de palavra, a falta da meditação na palavra de Deus faz com que a gente se perca. Ou munidos de palavra mesmo. Desculpa. Munidos mesmo. Munidos. Às vezes nós estamos munidos de palavra. Às vezes nós estamos munidos de oração. Às vezes nós estamos munidos de jejum. E mesmo assim a incredulidade entra e começam os questionamentos. Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou errando? Estou falando para muitas pessoas aqui que não estão munidas de nenhuma dessas coisas porque estão passando por provações terríveis e não conseguem. E não conseguem estar munidas de tudo isso. Não porque não querem, mas porque não conseguem, não tem força. A enfermidade assolou, tomou conta. As dores são demais, não consegue se levantar. Então, é difícil a gente estar numa situação onde a palavra nos diz que nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. E aí a gente se pergunta como estar contente numa situação dessas? Como adorar ao Senhor, como disse os cativos no Salmo 137, quando foram levados para a Babilônia? Eles estavam em terra estranha, longe do templo de Deus, e os inimigos, os babilônicos, o povo que levou eles cativo, diziam: canta um daqueles hinos que vocês cantaram em Sião. Lá em Jerusalém vocês cantavam os hinos lá no templo de vocês, canta aqui agora, adora aqui. Porque os judeus adoravam no templo. E eles começaram a ter o templo como um amuleto. E muitas vezes o que nós fazemos da nossa dor é um amuleto. Muitas vezes nós fazemos da nossa dor um amuleto. Nós fazemos das tradições amuletos, idolatrias. Nós não conseguimos nos soltar de determinadas prisões por causa da nossa mente. A nossa mente se prendeu ali e ela não consegue se soltar. Não consegue. Então nós não conseguimos ter a visão o suficiente. Não há visão. Como adorar ao Senhor? Quero te contar um pequeno testemunho aqui. Antes de enfrentar alguns desertos, eu venho de uma vida muito sofrida, muito difícil, ao qual eu hoje, e muitos que estão assistindo esse vídeo também são testemunhos vivos da misericórdia do Senhor Jesus e do amor do Senhor Jesus pela tua vida. Eu venho de uma história muito difícil. Eu não vou entrar aqui nela porque é muito longa, mas eu venho de um testemunho muito difícil. E há uma diferença, existe uma diferença entre a nossa caminhada, mesmo que em muitas lágrimas e muitas tristezas, sem Cristo, e a nossa caminhada de desertos com Cristo. Existe uma diferença muito grande, porque o Espírito Santo nos conduz ao deserto, para que nós sejamos provados e aprovados. E muitas vezes nós estamos repreendendo Satanás no deserto, ao invés de rebatê-lo com a palavra. Ao invés de nos levantar,
ao invés de colocar a postura que o Senhor, Ele nos ensina na palavra. Jesus repreende, eu não estou dizendo que não é para repreender Satanás no deserto, mas repreender da maneira correta, da forma correta, quando nós entendemos o propósito. Quando nós entendemos que a palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, entra no deserto. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E no deserto, muitas vezes, eu tô falando aqui como quem é falha, como quem chora, como quem tem desejos, tem vontades, como quem murmura, como quem reclama. Não trazendo uma santidade, porque a gente quer disfarçar muitas vezes, quando a gente não entende que o Senhor se agrada de um coração verdadeiro, que reconhece suas falhas. A gente quer banquete no deserto. A gente sabe que o lugar de deserto é lugar de jejum, é lugar de oração. Que o deserto é lugar de feras. A Bíblia diz que Jesus estava entre as feras no deserto. E no teu lugar, no momento de maior fragilidade, são os momentos onde o diabo vem, onde Satanás vem e começa a pôr em xeque a nossa fé. E é por isso que nós entramos ali e nós nos esquecemos, mediante ao sofrimento. É por isso que o Senhor nos conduz ao deserto, porque é no deserto que nós revelamos quem nós somos. É no deserto que as coisas piores que estavam dentro de nós começam a sair e nem mesmo nós sabíamos. O testemunho que eu ia contar é que antes de entrar no deserto da forma, no começo da minha conversão já entrei no deserto. Eu já vinha de desertos da vida e aí já entrei no deserto, vendo a mão do Senhor, vendo coisas maravilhosas que o Senhor fez na minha vida, mas houve um momento que o Senhor disse, agora os ventos vão soprar mais forte. E aí eu pensei, meu Deus, ainda mais forte. E o Senhor começou a falar, a mostrar sobre provação. E eu, antes disso, eu já tinha pensado, meu Deus, já vi tantos irmãos falando que murmuraram de Deus. Como? Como que uma pessoa pode ter a coragem de murmurar de Deus, aquele amor? Eu não quero dizer primeiro amor, porque eu sempre faço essa oração, até tenho feito menos, tenho diminuído, mas a gente precisa permanecer nessa oração. Senhor, não me deixa perder o primeiro amor. Senhor, não me deixa perder o primeiro amor, porque o Senhor disse, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, a igreja de Éfeso. E nós não podemos perder o primeiro amor. E eu disse, Senhor, eu jamais vou murmurar. Assim como Pedro, Senhor, jamais vou te deixar. Essa gente, não consigo entender esse povo, fica murmurando. Porque a gente começa a orar um pouco mais e começa a achar que é bom. A gente começa a jejuar um pouco mais e começa a achar que é bom. A gente faz isso é da nossa humanidade. Quando nós repreendemos os nossos irmãos, muitas vezes, é como se nós não fizéssemos. E aí vem a hipocrisia. Quando nós colocamos em superioridade, porque Jesus disse para nós termos os nossos irmãos em superioridade a nós. E a gente faz isso. Porque nós não nos colocamos junto. Nós colocamos como se nós fôssemos mais santos do que os nossos irmãos. Mas aí eu vou voltar lá para o contentamento. E o Senhor vai falar na sua palavra. Em 2 Coríntios, diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. É muito lindo quando nós lemos a palavra. É muito lindo quando nós vemos o apóstolo Paulo falando isso, sabendo que ele estava em sofrimento. O problema é que é só lindo. É só lindo. A gente lê, a gente ouve,
Só que a gente não quer passar por isso. Quando nós estamos em aflição. É tão terrível quando a gente entende que a gente murmura contra o Senhor. E como Davi se arrependia, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e nós agradecemos ao Senhor por isso. Eu quero te dizer que se tu tem murmurado contra o Senhor, hoje tu tem a oportunidade, através desse vídeo, de te arrepender. E não disfarçar. Muitas vezes eu coloquei uma oração sincera e disse: Senhor, eu não quero pecar contra ti. Isso tá no meu coração. Eu quero reclamar, eu quero falar, eu quero brigar. Muitas vezes eu briguei com Deus. A gente briga com o Senhor. Mas rapidamente o Espírito Santo nos coloca no nosso lugar. E eu me alegro por isso. Porque é nesse momento em que nós choramos. É nesse momento que nós começamos a chorar as nossas misérias. E olhar e enxergar a oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor nos oportunizou algo que nós não merecíamos. A salvação. Nós gostamos das coisas aqui na terra, que a terra nos proporciona. Mas aquele que caminha com Cristo sabe que o que tem no céu é muito maior. É muito maior. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que Deus tem preparado para a tua vida. Sabe que alguém me perguntou, mas e os prazeres daqui não vai ter no céu, isso não vai ter, e aquilo não vai ter, e aquilo outro. Mas isso, como assim que as pessoas vão ser assim no céu e não vão ter intimidade no céu e tal? Como é que a pessoa vai viver assim? E o Espírito me trouxe uma ilustração, que é simples. É como um lugar, uma paisagem aqui na terra, um lugar bonito. Vou colocar uma praia. Há pessoas que vão em determinadas praias e elas acham que são o máximo aquelas praias, porque elas não conheceram outras. Ou vão em determinados lugares, praças, parques, shoppings, e acham o máximo. Mas quando elas têm a oportunidade de ir em outro lugar, elas têm uma outra visão, aqui na terra mesmo. Elas ficam tão maravilhadas, que elas nem querem mais voltar. Elas agora só querem passar para o outro estágio, elas não querem mais voltar àquele anterior, elas querem passar para aquele estágio. Elas querem agora só pular, não desprezou aquele, né? Deixou para trás. E agora só quer aquele lá da frente. Eu não tô falando sobre ingratidão, não. Porque o reino dos céus desceu, o Espírito Santo desceu. Venha o teu reino. O Senhor agora habita em nós, trazendo um pedacinho do céu, um pedacinho do sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós experimentamos, provamos do sobrenatural de Deus. E como isso entristece um cristão que deseja, que almeja o céu. O quanto é dolorido quando um cristão erra, quando o crente erra. Ele chora, se entristece, se abate. Sente acusação, mas Romanos 8 diz que nenhuma acusação há para quem anda com Cristo Jesus. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E acho que vai ficar muito grande o vídeo se eu ler todos os versículos que eu tenho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pular. Eu vou falar aqui, se tu quiser conferir lá depois, ainda em Abacuque. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, né? Ainda que as árvores não deem frutos, ainda que as coisas estejam ruins demais, que a terra não esteja produzindo, todavia eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos muitas vezes quando nós temos.
E quando nós não temos, nós nos abatemos, mas nós somos seres humanos. É difícil muitas vezes chegar ao contentamento. Paulo chega ao contentamento, ele vai dizer, mas ele passa muitas lutas, ele passa muitas provas, e ele diz: aprendi a estar contente. Aprendi a estar contente, ou seja, nós precisamos aprender. Aprendi em toda e em qualquer situação. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Ele levou um tempo para aprender. Ele passou por várias situações, por várias aflições. Aquelas coisas foram se tornando naturais para ele. Foi chegando ao entendimento. Ele almejou coisas de Cristo que ele mesmo não pôde ter. Jesus veio para ele, imagina o próprio Deus. Ali já era o conforto, o próprio conforto de Paulo. Era o próprio Senhor Jesus se apresentando e dizendo: Paulo, não vou tirar o espinho. Deixei o espinho aí para tu não te ensoberbecer, ou seja, eu tô cuidando de ti. É doído ouvir um não de Deus. É doído ter que avançar quando o Senhor diz, ter que caminhar quando nós queremos parar. É doído ter que parar quando nós queremos avançar. É doído quando muitas vezes os nossos olhos estão em coisas que não estão os olhos do Senhor. É muito doído. Mas eu tô falando aqui para crente que já tem uma caminhada com Cristo. Não vou chamar de crente, vamos chamar de cristão. Crente foi uma das primeiras, na igreja primitiva, era usada essa expressão crente. Começou a ser usada pelos irmãos. Mas muitos dizem que crente até o diabo é, né? Conhece toda a palavra. Eu tô falando com pessoas que a gente amadurece um pouquinho na fé. E mesmo assim, a gente tem as nossas dificuldades. Mesmo assim, a gente vê que Paulo só na velhice, Paulo manda chamar Marcos, que ele tinha desprezado. Por falta de tolerância. Ou seja, Paulo aprendeu a tolerar no caminho com Cristo. E aí é que eu quero chegar, mas como chegar a ele? Como chegar ao contentamento? Parece impossível diante de tantas aflições, tantas guerras, tantas lutas, tantas provações, tantas dores. Parece impossível quando se levanta de todos os lados, todos os ventos, e parece que tu não tem escapatória. Como encontrar esse contentamento? Como não se sentir culpado pelas dores, pelas angústias, pelas tristezas? Como não se sentir traindo a Deus? Traindo ao Senhor? Como não trair ao Senhor? Eu vinha fazendo esses questionamentos. Porque muitas vezes nós estudamos, existem muitas pessoas que estudam a palavra para pregar para os outros, mas às vezes nos falta a meditação. E como eu falei, muitas vezes a gente acabou de meditar aqui e o Senhor coloca a prova diante de nós, nós somos reprovados. E nós vamos passar até ser aprovado. Pedindo misericórdia do Senhor. Primeiro, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Primeira coisa é que eu só separei 3 aqui, dicas, não 3 palavras que nos indicam como chegar a esse contentamento, ao contentamento em Deus, diante de tantas adversidades, de tantas lutas, de tantas provas.
Ele disse: em mim nada podeis fazer, precisamos de ajuda de Cristo. Abraão foi movido pela promessa. Abraão foi movido por uma promessa. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, como que um homem... Eu ouvi um testemunho há pouco tempo de um homem que ele foi enterrado vivo num buraco durante 26 anos. Ele não viu seu filho crescer e o seu filho já grande, já moço, ele foi enviado até o lugar onde esse moço estava. Ele estava ali, ficou ali dentro daquele buraco ali, aquela cova aberta ali com as fezes, seus dejetos e tudo, recebia comida. Durante 26 anos ele ficou de joelhos ali. Teve que reaprender a caminhar quando saiu. E eu não me recordo agora onde foi que eu vi no YouTube, num podcast, agora eu não me recordo exatamente aonde. Mas não tenho a referência para passar para os irmãos, mas de jogar aí no YouTube aí, homem 26 anos no buraco aí, cristão, né? Torturado, talvez apareça. Quando esse menino, filho dele, foi levado, foi conduzido, ele estava com 20 anos, parece, se não me engano, 20 anos ali, de joelhos naquele lugar. O menino perguntou para ele já não reconheceu seu filho porque era criança. Quando ele foi pego, o menino disse para ele: pai, só nega Jesus. Deu, tá tudo bem, Jesus vai entender. E ele olhou pro filho, não conseguiu reconhecer, mas quando ele reconheceu que era o filho dele, ele começou a cantar. Ele cantou o hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu perguntando ao Senhor, o Senhor anima sim. Muita gente diz assim: a palavra de Deus não é animação de palco. O Senhor diz: Josué, te anima, te esforça. O Senhor anima a nossa fé. O Senhor anima muitos crentes pela promessa. O Senhor faz promessas a muitos cristãos. Eu disse: Senhor, como o Senhor animou os cristãos que foram tão massacrados, tão perseguidos. Muitos irmãos que têm sido tão feridos, tão humilhados. Muitos irmãos que estão presos, que já não têm mais força. Muitos que estão prestes a desistir, mas não querem desistir. Muitos que estão se segurando no conhecimento que tem de Cristo. Não intelectual, não teológico, não religioso, mas no conhecimento de Cristo. De quem é Cristo. E muitos naquela hora não vão entender. Como o Senhor esteve na prisão com Paulo. Como o Senhor esteve com Paulo na prisão. O livro dos mártires. O livro dos mártires, ele traz uma história de Pedro. Diz a tradição que Pedro estava fugindo da cidade. E por causa da perseguição contra os crentes. Ele já era velho. E quando ele estava fugindo, ele encontra o Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus volta para a cidade. Volta pelos muros que Pedro tinha saído. E diz que já faz um tempinho que eu li, não me recordo bem direitinho o relato. Mas eu quero compartilhar isso aqui. Porque é linda essa história. Isso não tá na Bíblia, tá? Isso tá no livro dos Mártires de John Foxe. Que diz a tradição que o Senhor Jesus, aliás, Pedro perguntou para o Senhor Jesus: aonde tu vai, mestre? Ele disse: estou voltando para ser crucificado. Estou voltando para ser crucificado. Como é difícil ser crucificado. É muito difícil. Como é difícil não murmurar, como é difícil. É difícil muitas vezes a gente se manter fiel. Aquilo que a gente crê, aquele a quem nós juramos fidelidade. Quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, quando de repente nós nos pegamos falando mal de quem nós deveríamos estar bem dizendo, porque a palavra do Senhor diz: bendiz aqueles que te maldizem. E a gente começa a ver que feridas estão sendo expostas, que sujeira está saindo para dentro, está saindo para fora do nosso coração. Como isso dói e como a gente se alegra. Eu tô falando mais uma vez, eu digo para quem visa o céu, para quem se alegra com o céu. A Bíblia diz que a boca fala do que tá cheio o coração. Quantas vezes nós achamos que o tempo apagou coisas que não apagou? Tô falando do contentamento ainda, tá? Mas é necessário que eu fale sobre, que eu estenda e fale sobre esses pontos aí. Coisas guardadas lá dentro. E aí, como se contentar? Quando parece que nós corremos uma corrida em vão. Quando parece que nós caminhamos com Cristo e nada mudou. De repente, aquilo que parecia tão maravilhoso, parece que explodiu. Aquela compreensão que nós tínhamos e nós instruímos outras pessoas a ter. Parece que ela explodiu. Parece que tudo foi por água abaixo. Quando o Senhor nos prova naquilo que nós falamos para os outros, naquilo que nós pregamos. E aí nós vamos olhar para Pedro. Pedro, ele não estava contente. Pedro não estava contente que o Senhor, ele não era um homem de guerra. Pedro queria que Jesus fosse um homem de guerra, alguém que veio libertar o seu povo pela espada. Pedro caminha com o Senhor Jesus durante 3 anos. 3 anos caminhando. 3 anos vendo. 3 anos vendo Jesus perdoar. 3 anos vendo Jesus, a justiça de Jesus. Jesus era justo. Jesus falava com autoridade. Jesus repreendia aqueles que eram maus, que falavam com hipocrisia. Ele repreendia de forma séria, de forma justa. Não por trás, na frente. Ele não falava com hipocrisia, ele falava na frente. Ele não falava xingando, mas ele falava aquilo que era certo. E quantas vezes nós vamos agir como Pedro? E Pedro, quero te trazer algo aqui. Pedro, tá descendo do céu isso aqui. Pedro chorou amargamente. Jesus vem dar um ministério para ele. Jesus vem e diz para ele: Pedro,
apacenta as minhas ovelhas. Tu já entendeu o que tu fez, tu já entendeu que tu errou, tu já entendeu que tu não é bom, que sem mim nada tu pode fazer. Agora faz o seguinte, agora que tu entendeu que tu precisa de mim, apacenta as minhas ovelhas. Agora que tu entendeu que tu não é o cara, apacenta as minhas ovelhas. Só que daí mais na frente, na carta aos Gálatas, Paulo diz que ele repreende Pedro. Que Pedro estava dissimulando, depois já de até mesmo da conversão de Cornélio, dele ter estado com Cornélio, ele estava falando com os gentios. E quando os judeus chegavam, ele dissimulava, ele fingia sair de perto dos gentios, porque eles estavam tentando impor coisas que nem eles mesmos praticavam, do judaísmo. E Paulo vai falar isso. Paulo diz, Pedro, tu tá sendo um hipócrita. Tu tá fingindo pros outros coisas que nem tu faz. Por que tu tá fazendo isso? Isso eu tô te repreendendo porque é justo que eu te repreenda. E Pedro aceitou a repreensão. Pedro sabia, mesmo Paulo, olha só a humildade de Pedro. Pedro estava errado. Pedro aceita a repreensão. Pedro fala das cartas de Paulo. Pedro entende o ministério de Paulo. Pedro não disputa com Paulo, ele entende que o que está sobre a vida de Paulo é maior. Não é sobre ser maior. Não é sobre quem era o maior no reino. Era que o ministério de Paulo ia atingir mais pessoas. Foi o que Deus colocou sobre a vida de Paulo. Mas nenhum deles era superior ao outro. Nenhum se colocava como superior, mas simplesmente se respeitavam com aquilo que tinham recebido do Senhor. Não havia uma disputa com aquilo que tinham recebido do Senhor. Pedro entendia isso. Então, assim como Davi, Pedro conseguia avaliar os seus erros. Mesmo que o diabo cegasse por alguns momentos, porque o diabo faz isso com a gente. E a nossa carne também. Não vamos colocar só a culpa no cão, porque a nossa carne também é a nossa inimiga. Segundo, a Bíblia diz que cada um é engodado. O inimigo nos engana segundo as nossas concupiscências. Segundo aquilo que está no nosso coração. É assim que ele nos atrai. E muitas vezes o Senhor nos permite para nos curar. E aí, o próprio Pedro, ele vai ter essa trajetória de quem erra. Nós erramos constantemente. E é por isso que a Bíblia vai dizer, suportai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, perdoais uns aos outros. E quantas vezes é difícil para nós perdoar. É difícil, a gente fala, mas tem que perdoar, é verdade. E quantas vezes a gente diz assim, mas eu perdoo, e a gente não ora para perdoar de verdade. A gente tomou o primeiro passo. Eu entendo hoje que o perdão, ele é um processo. E quando a gente dá o primeiro passo, o Senhor nos ajuda no resto. Quando a gente entra ali com o processo, o nosso advogado fiel, ele vem trabalhar por nós. A gente só precisa dar o primeiro passo. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui para ti, desculpa, tô bem cansada. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, Jesus humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 7. Essa é uma das características, dos meios, dos caminhos para chegar até o contentamento. Ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. É quando nós nos satisfazemos em agradar ao Senhor. Ainda que a gente não tenha alegria, mas nós conseguimos satisfazer, ter satisfação em agradar. Satisfação. Sabe quando muitas vezes nós terminamos um trabalho que a gente gostaria até de desfrutar, mas a gente não tem força? Não quero que tu confunda o que eu tô falando. Não tô falando que o Senhor vai te dar alguma coisa, que tu não vai ter força de desfrutar disso, nada disso. Eu tô falando da satisfação especificamente.
quando a gente não tem força, mas a gente se alegrou. Quando tu faz um trabalho que tu ia entregar para alguém, e tu talvez ia desfrutar, sei lá, tu ia estar naquela festa, mas tu não consegue, mas tu sentiu tanto prazer, tanta alegria de terminar aquele trabalho, de concluir aquele trabalho, mas não tá triste, não tá alegre porque tu queria, mas não consegue, o corpo grita, a carne grita, né? E às vezes é mais forte do que nós, às vezes o sono nos arrebata mesmo. E não sei se essa é a expressão correta ou perdi a palavra aqui agora. Perdi. Mas tu entendeu, né? Entendeu? E aí, para encerrar, o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. E a porta é estreita e poucos passam por ela. Mateus 11, 12. 11, versículo 12. O reino dos céus é tomado por esforço, ou seja, tem que entrar a nossa parte. Para que haja contentamento, tem que entrar a nossa parte. Sabe, a gente, todos os dias, a gente acorda dizendo que vai fazer e não consegue fazer. Mas a vontade permanece. Esses cabelinhos acabam com a gente, né? Esses cabelinhos fazem assim, tchum. Sabe, todos os dias a gente acorda dizendo, hoje eu vou começar a fazer um jejum. Hoje eu vou fazer uma oração. Hoje eu vou, e nunca vai. Hoje eu vou dar prioridade pro reino e nunca dá, sabe? O Senhor, Ele conhece o nosso coração, a nossa vontade. Mas a gente tem que demonstrar esforço. Porque a gente se esforça para muitas coisas. E a verdade é que às vezes falta da nossa parte o esforço. Às vezes a gente não coloca, muitas vezes, na verdade, a gente não coloca em prioridade o reino. A gente coloca pessoas como prioridade. A gente coloca a nossa família como prioridade, a gente coloca os filhos como prioridade, coloca o marido. A gente não é capaz, às vezes, de dizer assim, não, agora eu vou parar aqui. Não, agora eu vou parar tudo que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô falando para vários tipos de pessoas que estão passando por muitas coisas. E eu não quero te trazer nenhum peso de culpa, não é isso. O Senhor entende. Eu já passei meses na cama, chorando, porque eu não conseguia fazer aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. Naquele momento, só que aquele momento não era o momento de eu fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. E também tem isso. A gente entender quando é o momento de parar. A gente entender que há um tempo preparado para todas as coisas. A gente entender que às vezes o que Deus quer operar na nossa vida não é o que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer concluir um curso, quer concluir algo e aquele não é o tempo. Deus quer fazer algo sobrenatural para que o homem não se glorie, mas para que ele possa ser glorificado. Para que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento, achando que nós somos alguma coisa, achando que porque nós estudamos, porque nós batalhamos, porque nós não. Quando a glória do homem não há espaço para Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que ele vai fazer é sobrenatural. O que ele vai operar na tua vida, na minha vida, é sobrenatural. E muitas vezes é um sobrenatural que ninguém vai conhecer. Muitas vezes é um sobrenatural que vai ficar só contigo. Algumas vezes vai ser um sobrenatural para testemunhar. Mas o Senhor conhece as tuas limitações, as tuas dificuldades. Quando o Espírito fica te lembrando, e tu consegue ainda te mover nessa direção, ainda te mover, vai chegar o tempo da assertividade. Vai chegar o tempo que tu vai conseguir te deslocar. O tempo, sabe, tem coisas que elas vão cair no esquecimento. Tem coisas que elas vão cair no esquecimento. E esse que é o perigo. O perigo é quando as coisas começam a se tornar comuns.
Quando há coisas que não te incomodam mais. Enquanto tá te incomodando, tu tá ali sentado, tu sabe que tu tem que ler a palavra, tu sabe que tu tem que orar, tu sabe que tu tem que jejuar. Esse é o sinal de que Deus está te chamando, te trazendo, te dizendo, eu te ajudo, vem que eu te ajudo. O desânimo, a opressão vem para nos fazer parar, para nos vetar o contato com o céu. Mas Deus está dizendo, vem, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está dizendo, vem que eu te ajudo. Eu te fortaleço. Tu precisa dar o primeiro passo. Tu precisa abrir a tua boca. Quantas vezes nossa boca está fechada? Quantas vezes nós queremos orar e nós não conseguimos abrir a boca? E nós vamos nos dar conta disso. Porque às vezes a gente não percebe. A gente está tentando, parece que a nossa boca está presa. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Parece que tu não tem palavra, não consegue falar uma oração, ou então fica repetindo ali, fica repetindo mesmo. Fica repetindo o Salmo 91 mesmo, Salmo 121 mesmo, Salmo 23 mesmo, fica ali repetindo. Às vezes nem isso a gente consegue. Mas aí eu me lembro de uma irmã, e vou encerrar. Agora eu prometo que eu vou mesmo. Uma irmã que disse assim, eu não sei orar bonito. Era uma idosa do círculo de oração quando eu cheguei na igreja. E eu achei tão lindo esse testemunho. Tão lindo, tão lindo. Ela disse com a maior simplicidade, humildade naquele coração. A irmã disse, eu não sei orar bonito. Eu só sei que Jesus escuta a minha oração. Porque eu estava tendo um AVC. E eu só disse, ela fez assim com a boquinha torta, assim, ela disse, minha boca estava entortando, e eu só disse, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. E eu senti que na hora ele ouviu a minha oração. Que na hora ele me socorreu. Às vezes está muito difícil. Tá contente na hora da aflição. Às vezes está muito difícil adorar na hora da aflição. Mas o Salmo 126 diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando vai chegar com os seus feixes nas mãos. Andando e chorando. Andando e chorando como uma mãe. Está descendo do céu agora. Como uma mãe que vai para o parto. Como uma mãe que vai para o parto. Ela vai contente. Embora saiba que ela vai sentir dor. Ela se alegra porque chegou a hora. A Bíblia diz que ela se entristece quando chega a hora do parto. Mas que quando ela vê o bebê, ela espera muito por aquele momento. Muito, muito, muito. Chega na hora, ela sabe que vai sentir a dor. Que vai ser terrível. Em alguns casos. Porque hoje tem técnicas, né? Tem a cesariana e tal. Algumas mulheres não sentem nada. Há mulheres que não sentem nada. E é bênção de Deus. Eu sempre senti. Todas as vezes que eu fugi de não sentir, eu senti igual. É porque quando é para sentir não adianta. Mas eu me alegro na dor porque traz reflexão. Me alegro não me alegrando, né? Mas me alegro. E aí a mãe, ela vê o bebezinho ali. Quando ela vê o bebezinho ali, ela se alegra, Jesus disse. Que ela se esquece de toda dor. Não é fácil ter contentamento na hora da angústia. Não é fácil pegar a palavra, dobrar o joelho. Tô falando aqui para pessoas, tem pessoas aqui que são muito maduras na fé, muito experientes na fé, caminham com Cristo, com fidelidade há muito tempo. E também tem pessoas que precisam muito ouvir essa palavra. Têm se sentido muito culpadas. Têm sentido peso no seu coração. E muitas vezes têm pensado em largar ao Senhor. Porque não se sentem dignas, não se sentem capazes de atender ao chamado.
Mas eu vim com essa palavra de Deus aqui hoje para te dizer: sem mim nada podeis fazer. É isso que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta. A porta é estreita, mas em nem um minuto Ele te deixa sozinho, nem a mim. Em nenhum minuto, nenhum momento Ele é tão bom, tão bom, tão bom. Que aquilo que nós precisamos fazer, Ele não vai nos tirar, Ele não vai deixar nos impedir. Ele não vai nos livrar de fazer. Nós vamos fazer. Aquilo que nós precisamos passar, Ele não vai nos livrar de passar. Mas Ele vai passar com a gente. Ele vai passar contigo, Ele vai passar comigo. Ele vai te tomar pela mão. Muitas vezes a gente vai sentir que está abandonado. Mas lembrar daquele filho que quando vê o esforço do pai para dar alguma coisa, diz assim: pai, não precisa. Essa palavra vem para nós, ela vem para mim. Porque quantas vezes a gente quer? A gente é carne, a gente vive no mundo. Nós precisamos aprender a nos soltar, assim, das coisas do mundo. Isso é um aprendizado. Nós precisamos da ajuda de Cristo, de Jesus. Só Ele pode nos ajudar, com um coração verdadeiro. Quando a gente chega para Ele e diz: Senhor, eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda. E Ele é bom. Porque Ele disse: eu vou para o meu Pai, para que venha o Consolador. E eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não vão ficar sozinhos. E Ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, tu vai chegar até o final. Embora seja difícil muitas vezes, tu vai errar. Se tu errar, não desiste. Se tu errar, te joga no chão, cara no pó, choro. Não desiste, não para. Continua caminhando com Ele, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor dá oportunidade. Saul pecou no 2º ano do seu reinado. O juízo foi executado 40 anos depois. Deus o rejeitou, mas Deus ainda deu algumas oportunidades para ele se arrepender. E ele não se arrependeu. Então, agrada ao Senhor quando a gente entende, como Davi, entende que é falho, entende que é pecador, entende que sem Ele a gente não consegue. João diz: mas se pecar, tem um advogado. Tem um advogado, não vive pecando, ou seja, não vive no pecado. Tem coisas que nós cometemos todos os dias, tem falhas que mesmo sem querer a gente comete. Não é aquele pecado que antes, quando a gente estava no mundão lá, a gente fazia do jeito que a gente queria tudo, todo tipo de prazer que nos agradava. Mentir deliberadamente, fazia coisas erradas sabendo que estava fazendo errado e permanecia no erro. Nós pecamos involuntariamente. Às vezes a gente nem se deu conta de algumas coisas que fez, na raiva, na ira, e depois vai se dar conta: poxa vida, agi na raiva, agi na ira. Eu não estou aqui justificando nenhum tipo de pecado, mas eu estou te dizendo o seguinte: as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que Ele é bom. Graças a Deus, eu quero te convidar aí onde tu tá agora, para tu louvar ao Senhor.
para tu agradecer, agradecer ao Senhor, agradecer ao Senhor, agradecer, engrandecer o nome santo do Senhor. Sabe, tá me vindo aqui a parábola, 2 homens que oravam no templo. Jesus conta essa parábola, ele diz que um dizia, graças a Deus que eu não sou como esses homens, eu dou o dízimo de tudo, eu faço oração, né? Eu sou uma boa pessoa, ele dizia de si mesmo. Mas ele disse que um outro que estava orando no templo, ele nem ousou levantar os olhos para o céu. Ele nem levantou os olhos. Por causa das suas misérias. Porque ele entendia que era um homem pecador. E Jesus disse, qual desses agradou mais a Deus? Aquele que glorificava a si mesmo, dizendo o quanto ele era bom? Ou aquele que entendeu que ele era um miserável? E que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, ele não era ninguém, nada, ele seria consumido. Ele seria morto. Já refúgio a glória eterna. Peço desculpa. Como eu disse para os irmãos, eu tô bem cansada. Às vezes eu me preocupo que o meu olho tá bem caído para fazer o vídeo, né? Às vezes acaba ficando feio, mas não é sobre mim. É sobre ele. Eu falei aqui só palavra. Se tu conhece a palavra de Deus, tu sabe que eu falei aqui só palavra. Não é sobre mim, é sobre ele. É sobre Jesus. Sobre o nosso Salvador. Então me acompanha. Não sei qual é a tua situação nesse momento. A tua situação pode ser de dor, de angústia. Talvez tu esteja na pior situação. Tu esteja dizendo, Juliana, tu não sabe. Juliana, tu não sabe a minha situação. Tu não faz ideia de como eu me encontro. Tu não sabe o que eu tô passando. Como eu tô cansado, como eu tô cansada das aflições desse mundo. O Senhor Jesus disse, se o mundo te aborreceu, antes ele aborreceu a mim. Tu vai ter aflição, mas eu vou estar contigo. Nós vamos ter aflições. Mas o Senhor, ele deixou uma igreja na terra. O Espírito Santo de Deus está contigo. Então adora. Adora ele aí. Nessa aflição mesmo que tu tá passando. Nessa angústia mesmo, seja um filho contente com seu pai. Mesmo na angústia. Um filho que sorri com o pai. E diz, pai, eu sei o que o Senhor fez por mim. Ainda que o Senhor não possa me dar o que eu quero nesse momento. Ainda que o melhor carrinho, o melhor brinquedo. Mas, pai, eu sei o quanto tu te esforça por mim. Não é bom? Como é bom a gente ouvir de um filho. Não são todos, porque não são todos os pais que ensinam, mas nós temos um pai que nos ensina. Ele nos ensina a estar contente, a estar com os olhos no lugar certo, a ter um coração humilde. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Talvez você já venceu algumas áreas da renúncia. Conseguiu já renunciar a algumas coisas e outras coisas ainda faltam, mas o Senhor vai te dar graça. Ele vai te ajudar. E tu vai conseguir
Então chama por ele assim. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes. A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Cia e paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ah, como é ruim assim quando a gente tá bocejando desse jeito, com muito sono, muito cansada. Mas, aleluia, é bom engrandecer o nome do Senhor. É bom louvar ao nome do Senhor. E é bom estar contente em qualquer situação. E a gente começa a perceber. Quanto a misericórdia do Senhor tem se estendido sobre a nossa vida. E o quanto o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nas tuas fraquezas. É naquilo que tu chama hoje de dificuldade. É nessa área que o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele. E o nome dele vai ser glorificado. Um grande abraço, obrigada por ter ficado até aqui. Tenho certeza que o Senhor liberou algo muito especial hoje, muito tremendo sobre a tua vida. E com certeza é um grande projeto de salvação, mas o Senhor quer te usar ainda na terra para ajudar muitas pessoas a seguir pelo caminho do contentamento, para que o céu seja glorificado. Um grande abraço.